você se propor a orar, a falar com Deus, há um poder nisso. E Jesus, ele revela isso na sua constância de oração. Tem um livro do pastor Hernandes Dias, e ele tem um trechinho que eu quero ler para vocês. E diz assim: orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Orar é apresentar-se a Deus como um atestado de pobreza ou declaração de incompetência, de incapacidade. Orar é pedir, e quem pede é fraco e dependente. Orar é quebrar-se, abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Orar é humilhar-se diante de Deus, submeter-se à sua vontade. Então, o fato de a gente se propor a orar, quando a gente pode até não falar essas palavras, até não dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, eu me humilho diante do Senhor, mas o fato de a gente se propor a orar e a gente orar, a gente já está declarando isso, que nós não temos capacidade de fazer as coisas sozinhos, de seguir a nossa vida sozinho, e que a gente depende dele. E Jesus mostrou isso durante toda a sua vida. A Bíblia cita vários momentos em que Jesus orou. Quando ele estava pregado naquele madeiro, ele orou por aquelas pessoas, né? Em vários momentos, a Bíblia cita que Jesus orou. Antes dele ser preso, ele orou. Na escolha dos discípulos, ele orou. Depois de suas pregações, ele orou. E até hoje ele ainda intercede, é um tipo de oração, né? Intercessão. E até hoje ele intercede por nós no céu. E isso nos revela que a oração é algo constante. E Jesus mostrou, através do seu testemunho, através das suas ações, que a oração tem que ser algo constante na vida do crente. Às vezes a gente não tem tanto tempo, né? A gente não quer dar esse tempo para a oração, porque a gente tem uma rotina muito carregada, muito pesada, a gente tem muitas coisas para fazer. Mas todo crente precisa entender que só o ato dele orar já está dizendo que ele está se humilhando diante do Senhor, que ele é incapaz de viver sem o Senhor, né? E Jesus, ele veio à terra como homem, mas como Deus ainda. E ele tinha o poder para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Tudo que ele quisesse fazer, ele tinha o poder para fazer. Porque ele ainda era Deus, mesmo sendo homem. Mas Jesus orou, se humilhando diante do Senhor. O fato de ele orar, ele estava reconhecendo, declarando que ele dependia do Senhor, dependia da vontade do Senhor, e não da vontade dele. Isso a gente pode ler lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 41, que vai falar assim: afastou-se a uma distância, como de uma arremesso de uma pedra, e ajoelhou-se e orou. Aí eu 42: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando a gente ora, a gente estabelece na nossa vida a vontade do Senhor, né? A oração não tem que estar no modo automático, sabe? A gente ter apenas uma receita e seguir aquilo. A gente precisa entender que quando a gente ora, a gente está se humilhando e reconhecendo que nós precisamos do Senhor e que nós nos submetemos à vontade dele. Jesus é o nosso grande mestre e ele orou. Ele se submeteu à vontade do Senhor e obedeceu. Outra coisa que ele nos ensina é que a oração nos leva à obediência. E é na oração que Deus revela a sua vontade e estabelece em nós o seu caráter, os seus princípios, né? A gente só pode, é uma coisa que a gente sempre
sabe que quando a gente ora, a gente está declarando a nossa dependência do Senhor. A gente está se submetendo à vontade dele. E que na oração o Senhor se revela também, né? E que vai revelar o coração dele para a gente. A vontade dele. Um cristão que ora, é impossível um cristão que ora, tem esse relacionamento com Deus, não obedecer a ele. Não obedecer a sua palavra. Né? Então, a oração é a caminhada que todo crente tem que fazer e que leva ele a negar-se a si mesmo. Então, isso a gente pode ver em Lucas, capítulo 22, versículo 39, que era um costume do Senhor Jesus fazer isso, orar. Então, constantemente, ele estava negando a vontade dele, estabelecendo a vontade do Senhor. Diz assim: então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Orar, ele foi orar. Então, era um costume do Senhor, como em vários outros textos da Bíblia cita, que ele orou. Então, a oração, outro ponto que o Senhor nos ensina, tem que ser um costume na vida do crente. É um estilo de vida, a oração. Quando a gente ora, nós estamos negando a nossa vontade e estabelecendo a vontade do Senhor, como ele falou lá no texto de Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Mateus 6, aqui no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente ora, a gente declara isso, estabelece isso, que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. De todas as formas, o inimigo vai tentar nos paralisar, para que a gente não ore, para que a gente sempre esteja cansado na hora de orar. Quando a gente se propõe, às vezes, no propósito de orar ou de manhã ou de noite, às vezes a gente acorda tão cansado, que a gente não sabe que a gente dormiu a noite todinha, mas a gente acorda tão cansado. Então, são coisas que a gente precisa romper em perseverança. A gente só vai vencer se a gente for perseverante. A palavra nos fala isso. E a gente também não tem que depositar a nossa confiança nas circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor. A gente tem um Deus. E a gente todos os dias tem que estar rendido ao Senhor. Quando o cristão deixa de orar, a autoconfiança, confiar em si mesmo, começa a dominar. A gente confia nas nossas próprias forças, a gente confia no dinheiro que a gente tem, a gente confia no poder positivo, na estabilidade da nossa vida. A gente deposita a nossa confiança em muitas outras coisas. Então, que a nossa confiança esteja no Senhor e que a gente leve essa vida de oração, que a gente venha perseverar na nossa vida de oração, que não tem como a gente crescer em relacionamento com Deus se a gente não se humilhar diante dele. E a oração é isso, a gente se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nós somos dependentes dele, que não há outro lugar de confiança, de dependência, a não ser nele. Que nós nos submetemos, apesar da nossa vontade, nós nos submetemos à vontade dele. E a oração nos aponta para a missão, para a nossa missão enquanto igreja, a nossa missão enquanto orar pelos nossos irmãos perseguidos, orar pelos perdidos. Lá na cruz, Jesus orou para aquelas pessoas que estavam crucificando ele. A oração revela aquilo que está no coração do Pai. E a gente sente a miséria das outras pessoas. Jesus falou que eles não sabiam o que eles estavam fazendo.
Amém. Glória a Deus.